Vai converter ou não vai? Você conhece alguém cabeça dura? Não no sentido literal, alguém que você prova por A mais B que alguma coisa está certa e mesmo assim ele não se rende, não acredita, não muda. Pois é. No dicionário, cabeça dura significa pessoa que não se deixa convencer ou não aceita argumentos, conselhos ou advertências de outrem. Na lição dessa semana a gente vai falar sobre alguém muito, mas muito cabeça dura. Sonho de Nabucodonosor revelado e você pode estar pensando, agora a vida de Daniel vai ficar ótima. O rei já tinha visto o estilo de vida dele, já viu que ele era saudável, era sábio, já viu que o Deus dele era o Deus verdadeiro, também agora não tinha como ele não se converter também, certo? Errado. Mesmo depois de tudo isso, Nabucodonosor continuou com as suas práticas idólatras, conduzindo o povo ao mesmo caminho. E para piorar, 20 anos depois do episódio do sonho, ele mandou construir uma estátua inteira de ouro, não só a cabeça, inteira, representando o fato de que o reino dele não passaria. Ah, coitadinho. Ele queria ser o rei mais poderoso de toda uma era, e ele tinha a ilusão de que o reino dele não seria destruído, mesmo depois de um sonho tão claro como que ele teve da estátua de semana passada. Mais uma vez, Nabucodonosor foi cabeça dura. A real, galera, é que o rei construiu uma estátua para evocar o seu poder e assim saber se os seus súditos eram realmente leais a ele. Por isso que na inauguração da estátua, o rei mandou reunir a cidade inteira para se ajoelhar e adorá-lo naquele momento. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Quando fala morto, a gente fica agachado. Quando fala vivo, a gente tem que ficar em pé. No caso deles, se eles ficassem em pé, morriam. E se ajoelhassem, eles viviam. Mas é claro que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Eles permaneceram em pé, provando para todos que o rei que eles temiam não era de carne e osso. Eles não tiveram medo, e é isso que mais me admira nessa história. Abrindo um parênteses aqui, você deve estar se perguntando onde é que estava Daniel no meio disso tudo. Ele não é mencionado nesse episódio. A gente não sabe biblicamente onde Daniel estava naquela ocasião. Só que com base no seu caráter e no que as escrituras falam dele, a gente tem certeza de que ele não se prostrou diante daquela estátua. Ou então ele não estava presente naquela cerimônia. Fecha parênteses. Não demorou muito para a notícia se espalhar mais do que corrente de WhatsApp. E o rei ficou sabendo que eles não se curvaram e não ficou nada satisfeito. But they won't only worship God. I will make them bow. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei. O rei decidiu dar mais uma chance para eles, mas eles já tinham avisado de que nem precisava disso porque eles não se curvariam. Indignado, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Galera, 7 vezes mais do que o costume e mandou jogar lá dentro os 3 menininhos. Ele queria usar isso como um exemplo de toda a sua autoridade. Para você ter uma ideia, a fornalha estava tão quente que matou os soldados que conduziram Sadraque, Mesaque e Abednego. Só de chegar perto, eles já morreram. Foi então que aconteceu o ponto alto da história. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Que louco! Galera, o próprio Jesus estava com eles na fornalha. Eu não consigo nem imaginar uma cena dessa. Ellen White, inclusive, comenta que o Senhor não se esqueceu dos seus. Sendo suas testemunhas lançadas na fornalha, o Salvador lhe revelou em pessoa, junto com eles, andando com eles no meio do fogo. Na presença do Senhor, no calor, no frio, as chamas perderam seu poder de os consumir. Que coisa linda. Achei lindo. Lendo essa história, eu também fiquei pensando nas pessoas que não tiveram a mesma sorte que eles tiveram e morreram defendendo a sua fé. Por que elas não foram livradas como Sadraque, Mesaque e Abednego? Existem perguntas que apenas Deus sabe a resposta. Eu não posso dizer com toda certeza. O próprio filho dele foi morto na cruz e Deus poderia ter livrado ele num piscar de olhos, mas não fez, porque existia um propósito maior com a morte dele. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina a confiarmos em Deus, mesmo que a recompensa não seja imediata. Eles disseram: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei,
que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Esse tipo de fé é o que a gente precisa hoje. Fé suficiente para dizer: inimigos, façam conosco o que quiserem, mas nós não negaremos o Senhor. Se isso acontecesse com você hoje, será que você permaneceria firme como esses rapazes? A verdadeira fé manifestada pelos amigos de Daniel é medida pela qualidade do nosso relacionamento com o Senhor. A gente só confia em quem a gente conhece. Dedique tempo em conhecer a Deus. Leia a sua palavra, ore, escute músicas que falam dele, assista filmes que mostrem a sua história. A gente só confia em quem a gente conhece. É verdade. Como já vimos antes, os 3 hebreus não sabiam exatamente o que ele tinha reservado para eles quando decidiram enfrentar o rei e permanecer fiéis ao Senhor. Eles escolheram fazer a coisa certa, a despeito das consequências. Isso é o que realmente caracteriza uma fé madura. A gente mostra a verdadeira fé quando a gente pede ao Senhor o que a gente deseja, mas confia que Ele vai fazer o melhor para nós, mesmo no momento que a gente não entenda o que está acontecendo direito. No caso deles, o testemunho fez com que Nabucodonosor finalmente se convertesse. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é, depois de tantas provas, finalmente ele se rendeu ao verdadeiro Deus. Como cristãos, a gente sabe que a nossa fé vai ser provada da mesma maneira como a deles. Nos últimos dias, a gente vai ser obrigado a provar a nossa lealdade a Deus e acreditar nele de verdade. E não adianta você achar que vai ter força para permanecer ao lado de Deus, se hoje você não se alimenta de um relacionamento íntimo com ele. Ellen White diz que os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Os seus filhos devem tornar manifesto que ele é o único objeto do seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo a risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Para o coração leal, as leis de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Ficou com medo? Então você não está preparado o suficiente. Esse tipo de notícia deve trazer alegria pra gente, porque o reino de Deus está próximo. Lembre-se que apesar de toda a dificuldade, Deus prometeu que estaria do nosso lado. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Tá esperando o quê? Para reconhecer a presença de Deus e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele? É isso que vai desenvolver a sua fé. Resumindo então, primeiro, seja humilde, não se coloque no lugar de Deus. Segundo, não seja cabeça dura, aceite o plano de Deus para você. Terceiro, desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Quarto, esteja sempre pronto para ter a sua fé provada. E quinto, permita-se ser um testemunho vivo do poder de Deus. Um dia, o goleiro Vitor, ele me contou que quando ele fazia um jogo bom, ele não lia os jornais. E quando fazia um jogo ruim, ele não lia os jornais. Ele não queria ser influenciado pela opinião dos outros. Isso me ensinou uma grande lição. A gente não precisa fazer coisas para agradar os outros, e sim para agradar a Deus. Às vezes, a gente se considera pequenos Nabucodonosores. A gente fica se achando. A gente se acha os melhores, se coloca no lugar de Deus, quer ser adorado no trabalho, em casa, na igreja. Não faça isso não. Seja humilde. Reconheça que Deus é o único e verdadeiro Deus e não você. Não dê demasiada atenção às suas realizações. Lembre-se que elas não significam nada diante da eternidade. Que tal começar a analisar hoje as suas prioridades? Que tal orar agora e desenvolver um plano para passar mais tempo com Jesus ao longo do seu dia? Como eu disse, a gente só confia em quem a gente conhece. Galera, e nesse trimestre a gente tem um presente para vocês, um estudo bíblico para quem quiser se aprofundar na lição. É isso mesmo, um estudo bíblico de Daniel. Você pode pedir pelo site que está aqui na descrição ou mandando um WhatsApp para a gente no número que está na tela e a gente envia para você, beleza? Bom estudo!